Olá, boa noite. São Paulo começa a semana com muita gente rouca e algumas dores no corpo. Tudo por causa da maratona de shows da virada cultural. O evento reuniu quase 5 milhões de pessoas em palcos espalhados pelo centro da capital. Dezenas de artistas se revezaram dia e noite. Embalado neste clima, o Jornal da Assembleia analisa as alterações e cortes da Lei Rouanet, o principal mecanismo de financiamento da arte e da cultura do país. E ainda, varejistas querem criar bancada do comércio na Assembleia Legislativa. Governador João Dória lança a campanha oficial do agasalho. Um exemplo de solidariedade no drama da adoção de crianças no país. Agora no Jornal da Assembleia. 3 em cada 4 crianças acima dos 5 anos estão na fila de espera por uma adoção no Brasil. O abandono das chamadas crianças invisíveis só não é maior por exemplos de solidariedade como o do criador de um projeto pioneiro no estado de São Paulo. A reportagem é do Maxwell Figueiredo. Sérgio tinha 9 meses quando foi adotado na década de 60. O amor que recebeu da família se transformou num projeto de vida. O engenheiro hoje tem 11 filhos, 8 são adotivos. Como filho adotivo, eu também quis reproduzir a experiência como pai adotivo. Então, minha esposa e eu inserimos a adoção como um planejamento familiar. Então, logicamente, não imaginávamos que íamos ter uma família tão grande, mas sempre fez parte do nosso planejamento. Na década de 90, o planejamento familiar de Sérgio foi além. Ele criou o projeto Acalanto, que faz parte de uma rede de adoção no Brasil que presta auxílio aos pais que buscam adotar uma criança ou adolescente. O que Sérgio fez, sem dúvida, é importante, mas alguns setores de adoção no Brasil ainda precisam avançar. Dados do Cadastro de Adoção do Conselho Nacional de Justiça apontam que 3 em cada 4 crianças acima dos 5 anos de idade ainda estão numa longa fila de espera pela adoção no país. Até janeiro deste ano, eram 9.393 crianças disponíveis para a adoção. Destas, 7.212 tinham mais de 5 anos, o que representam 76% do total da fila. Na Promotoria de Justiça da Infância e Juventude da Lapa, na Zona Oeste de São Paulo, um projeto desenvolvido pela promotora Daniela Hashimoto busca mudar essa realidade. Começamos com esse projeto com auxílio dos grupos de apoio à adoção nacional, até com auxílio da ANGAAD, e de todos os outros grupos vinculados à ANGAAD, que a gente chama de busca ativa. Então, crianças e adolescentes fora desse perfil padrão, que estariam fadadas a ficar no serviço de acolhimento, nós colocamos nesses grupos, que funcionam por meio do WhatsApp, dos grupos de WhatsApp, entre os grupos de apoio de adoção, e essas crianças, então, são apresentadas, as crianças reais, são apresentadas aos casais habilitados. E, então, quando esse casal se interessa pela história dessa criança ou desse adolescente real que existe, ele começa a conhecer a história, começa a se aproximar e essa vinculação vai sendo construída dia a dia, até que então queremos adotar essa criança e essa criança vai ser nosso filho. Em 2 anos e meio, 40 crianças acima dos 5 anos foram adotadas através do projeto na Promotoria da Lapa. A psicóloga Tatiana Barilli, que também participou do debate na Lesp, defende que essas crianças e adolescentes merecem uma atenção especial. Ela faz parte do Instituto Fazendo História, uma ONG que presta um serviço de acolhimento para quem se encontra sem um lar. A gente foi percebendo, nos anos de prática do Instituto, que o que mais faz diferença para uma criança e adolescente, pensando assim, os adolescentes que vão trabalhar, que se organizam, o que mais faz diferença é ter um vínculo afetivo estável, Os meninos que não têm acabam ficando muito mais vulneráveis. Então, existe o apadrinhamento efetivo e o Grupo Nós, que é um projeto focado totalmente nos adolescentes que estão nos serviços, então a partir dos 15 anos e vão ter que sair pela maioridade. Então, o Grupo Nós, além da questão do vínculo afetivo, ele trabalha questões como trabalho, moradia, uso consciente do dinheiro e apropriação da cidade para auxiliar nessa organização para a saída do serviço de acolhimento.
Apenas leis não garantem os direitos dos deficientes. Em uma palestra sobre os direitos dos surdos aqui na Assembleia de São Paulo, lideranças elogiaram a lei do deputado Adalberto Freitas, do PSL, que exige tradutores de Libras em órgãos públicos, mas alertaram para a importância do envolvimento de toda a sociedade no processo de inclusão. Quando deficientes auditivos se reúnem, os gestos logo revelam que há uma conversa. Mas, em geral, se estão sozinhos, há uma invisibilidade. Muitos ouvintes que nos abordam, por exemplo, na rua, e pensam que a gente não tem nenhuma deficiência porque ela não é aparente. Mas, na verdade, eu sou surdo, então eu acho que é importante respeitarem isso. O meu direito é linguístico e ter visibilidade para mim enquanto pessoa e a minha deficiência também. Eu acho que é importante a sociedade valorizar o surdo. Segundo o último censo do IBGE, a deficiência auditiva atinge cerca de 9.700.000 brasileiros. É cerca de 5,1% da população. Deste total, 342 mil são surdos, 7,5 milhões têm algum problema auditivo. Camila Indalécio é surdo-cega. É uma das 5 pessoas no Brasil que consegue se comunicar pelo Tadoma, técnica que utiliza o toque da mão no rosto do guia-intérprete. A comunicação se dá por meio da vibração das cordas e da movimentação da boca. Direito principal, qual? A comunidade surda, sim, sabe onde são os principais direitos. Já na comunidade das pessoas com surdo-cegueira, o acesso à informação é muito limitado, devido às formas de comunicação das pessoas com surdo-cegueira. Por exemplo, quando esse surdo ele perde a visão, a acessibilidade dele fica bem reduzida e é onde eles acabam ficando excluídos da sociedade e acabam também sendo excluídos das informações sobre a questão dos seus direitos. O deputado Adalberto Freitas, do PSL, é autor do projeto de lei 564 de 2019, que estabelece que órgãos da administração pública tenham intérpretes ou tradutores de Libras, a língua brasileira de sinais. Para a palestrante, a demanda é importante, principalmente nas áreas da educação e saúde. Penso que principalmente para a defesa, onde nós encontramos maior dificuldade na área da educação, mas diversos espaços, tais como órgãos públicos. O que nós temos de mais grave, além disso, é na saúde, a comunicação dos surdos com os médicos, enfermeiros, recepcionistas. Nos equipamentos de saúde temos muito problema de comunicação e necessitaríamos de intérpretes de Libras lá. Para a palestrante, os direitos humanos dos surdos são uma causa que precisa ser abraçada por toda a sociedade. Sim, gostaria de pedir para a sociedade, de modo geral e nas mais diversas esferas, no governo municipal, estadual e federal, a garantia dos direitos dos surdos como cidadão nessa sociedade. E começa no dia 1º de junho a campanha do Agasalho 2019. No anúncio desta segunda-feira, no Palácio dos Bandeirantes, o governador de São Paulo, João Dória, disse que a iniciativa privada vai participar com doações pela primeira vez. A campanha começa no próximo dia 1º de junho e terá duração de 90 dias. A grande novidade esse ano é a doação pela iniciativa privada de agasalhos e cobertores novos. O governador ainda ressaltou que foi desenvolvida a campanha publicitária com personagens de desenho animado e que a veiculação não terá custo ao Estado. Vale lembrar que o principal objetivo da campanha é coordenar ações de arrecadação de itens de inverno para ajudar pessoas em situação de vulnerabilidade a enfrentar os períodos de frio. Há mais de 50 anos que o Fundo realiza campanhas institucionais voltadas para a arrecadação de agasalhos e cobertores durante o inverno. A diferença é que neste ano nós solicitamos apoio também do setor privado, setor do varejo, setor de comércio, para o fornecimento de peças novas de roupas e peças novas de cobertores. A nossa meta são 50 mil cobertores e pelo menos 250 mil peças novas de roupas, além da cooperação daqueles que, por solidariedade, vão disponibilizar também cobertores novos ou seminovos e roupas em bom estado para aqueles que mais precisam no estado de São Paulo. Profissionais ligados à área esportiva e estudantes de educação física se reuniram no auditório Franco Montoro no último sábado. Eles debateram sobre a prática do esporte de forma responsável.
Pedro é de Curitiba e está morando em São Paulo há apenas 5 meses. Veio em busca de conhecimento e crescimento no fisiculturismo. Faço acompanhamento com médico e tudo mais, mas sempre é legal, né, escutar conselhos de profissionais da área para estar evoluindo em todas as áreas possíveis, né? O preparador dele é o também fisiculturista Felipe Franco, com 11 anos de carreira. Felipe é formado em Educação Física e tem especialização em Fisiologia do Exercício. Ele fez parte da mesa redonda que discutiu na Lesp a prática do esporte de forma responsável. Hoje temos muita informação, porém informações muito distorcidas. Então eu trago hoje um pouco mais em relação do que é a prática da atividade de qualidade de vida e saúde e alto rendimento. O evento aconteceu no auditório Franco Montoro e foi promovido pelo deputado estadual delegado Bruno Lima, do PSL. Segundo o parlamentar, além de discutir a prática responsável do esporte, a ideia também é incentivar a atividade nas comunidades de São Paulo. Nossa missão aqui dentro do mandato é tentar cuidar da parte da segurança pública via esporte, tá levando para as comunidades carentes o esporte, a cultura, para a gente ter uma redução da criminalidade, né? Eu, como delegado, vi que não basta só deixar a lei mais rígida, a gente tem que cuidar onde o problema está nascendo, né? Então, é um primeiro evento e vão ter outros na casa, com certeza. Um dos participantes do encontro, Felipe Sertanejo, do UFC, lembra que começou no esporte muito cedo, aos 15 anos, e, acima de tudo, deixa um recado. Eu quero falar um pouco para as pessoas a questão de não desistir. Eu vejo muitos atletas, muitas pessoas que inclusive começaram comigo, tinham tanta oportunidade quanto eu tive, tinha tanto talento, até mais talento do que eu, e desistiram. Porque não é fácil, cara. Se fosse fácil, assim, de a gente lutar e sair ganhando de todo mundo e ser um campeão, todo mundo seríamos campeões. Então é para não desistir, as barreiras vão acontecer, a gente vai cair, a gente vai ser nocauteado. Os atletas de MMA, não se preocupem com uma derrota, a derrota vai te levantar muito mais que uma vitória. Então não desistam, persistam. Varejistas reivindicam câmaras de conciliação junto a órgãos de defesa do consumidor. O pedido é parte de uma lista de propostas debatida aqui na Lesp. O setor tenta articular uma frente parlamentar do comércio. O encontro faz parte de um conjunto de iniciativas promovido pela CNDL, Confederação Nacional de Dirigentes Lojistas. O objetivo é elaborar medidas que contribuam com o setor varejista e aproximar a discussão do poder público. A gente escolheu fazer essa atividade aqui na Lesp como um simbolismo dessa integração entre público e privado numa relação construtiva para a solução de problemas e para a melhoria do ambiente de negócio do varejo. Na ocasião, foram apresentadas 22 propostas que visam o desenvolvimento do varejo no estado de São Paulo, entre elas a formação de uma frente parlamentar no Legislativo Paulista. Nós temos 3 básicas, que são a criação da Frente Parlamentar de Desenvolvimento do Varejo, que é uma força que nós teríamos para poder alavancar as mudanças necessárias para o nosso segmento. Nós temos também a criação de comissões de conciliação, de câmaras de conciliação, especialmente no IPEM, no PROCON. E depois nós temos também a questão das obrigações acessórias, que são às vezes mais perigosas e piores do que as obrigações principais, que é o recolhimento do imposto, em que a grande burocracia, a forma complicada como que são feitas, elas às vezes prejudicam mais as pequenas empresas. O deputado Thiago Auric, do PR, que é vice-presidente da Comissão de Direitos do Consumidor, esteve presente no evento e garantiu o apoio ao setor. Eu acho muito importante essa proximidade da CDL com o poder público. Eles, aqui nesse evento, eles estão apresentando algumas demandas e eu quero estar à frente aí, junto, obviamente, com os outros deputados, para a gente defender as causas deles junto ao governo do estado. Incentivo à cultura está numa nova fase. Criada no início da década de 90, a antiga Lei Rouanet teve entre as mudanças corte de verbas pelo governo do presidente Jair Bolsonaro.
Grandes espetáculos de música, apresentações teatrais, exposições de arte, mostras e festivais têm sido beneficiados com incentivos da Lei Rouanet. Desde 1991, quando foi criada, pessoas físicas e jurídicas podem financiar a cultura no país usando parte do imposto de renda. Mais de 50 mil projetos culturais captaram recursos proporcionados pela lei, gerando impacto de quase 50 bilhões de reais sobre a economia brasileira. A maior parte dos incentivos da lei acabavam direcionados para Rio de Janeiro e São Paulo, estados considerados os maiores centros culturais do Brasil e destino preferido das grandes produções culturais. O pouco incentivo aplicado em setores menos valorizados da cultura sempre foram motivo de crítica à Lei Rouanet. No final de abril, o governo federal anunciou mudanças na Lei de Incentivo à Cultura, conhecida como Lei Rouanet, por ter sido criada pelo diplomata Sérgio Paulo Rouanet, que era ministro da Cultura. A instrução normativa publicada pelo Ministério da Cidadania reduziu o teto do valor que os projetos poderão captar via Lei Rouanet, de 60 milhões para 1 milhão de reais. Também foi reduzido o volume máximo de recursos que uma mesma empresa poderá receber para viabilizar projetos. De 60 milhões, passou para 10 milhões de reais. Outra alteração é que todas as produções devem destinar pelo menos 20% dos ingressos para distribuição gratuita, com caráter social, educativo ou de formação artística. Além disso, 10% dos ingressos deverão custar no máximo R$ 50. Construção e manutenção de salas de cinema em cidades com menos de 100 mil habitantes, planos anuais de instituições culturais, projetos sobre patrimônio cultural material e imaterial e museus não foram enquadrados nas restrições. O advogado Roberto Melo trabalha há muitos anos com a Lei Rouanet e sabe o quanto ela ajudou a promover a cultura no Brasil. Doutor, muito obrigada pela presença do senhor aqui no nosso jornal. Obrigado a vocês, é um prazer. Obrigada. Eu queria que o senhor contasse primeiro se a Lei Rouanet precisava mesmo passar por mudanças. A Lei Rouanet foi uma das leis e é uma das leis mais inteligentes que já se editou aqui no Brasil. Foi elaborada pelo Pedro Paulo Rouanet, é uma lei de renúncia fiscal que visa exatamente buscar as contribuições pela renúncia da iniciativa privada para possibilitar eventos culturais, artísticos no âmbito exatamente da cultura brasileira ou internacional. É uma lei que deve ser mantida, uma lei muito positiva para a criação intelectual brasileira. O que houve foi uma má gestão da Lei Rouanet. Ao longo dos últimos governos, nós tivemos claramente uma intenção de dar preferência e privilégios para alguns segmentos ou para alguns titulares. Essa é a primeira crítica que se faz. Segunda, uma péssima gestão do controle e fiscalização do aproveitamento dos recursos que advinham da iniciativa privada, como renúncia fiscal para os projetos culturais. São sabidos os casos de absoluta inépcia do poder público em fiscalizar como é que você manuseava a Lei Rouanet. Um dos casos famosos é daquele Centro Cultural na linha, uma coisa assim, que eles usufruíram de milhões de dinheiros aí vindos do poder privado e não tinham praticamente nada de projeto. Havia um pouco cuidado na gestão da Lei Rouanet, havia pouco cuidado não só da apreciação do projeto em si, acabava se outorgando os benefícios da captação de uma forma totalmente indevida, além de uma fiscalização imprópria. Quem tentou, e eu me lembro muito bem disso, dar um pouco de eficiência e de proficiência aos recursos da Lei Rouanet foi a ministra Ana de Holanda, que infelizmente ficou muito pouco tempo, não conseguiu aperfeiçoar o que ela queria, mas ela era uma pessoa muito reta, muito decente, não admitia ver o que ela via, o que ela constatou logo que entrou no Ministério, em termos de gestão dos recursos da Lei Rouanet. A lei é muito boa. Ela precisa ser bem executada. Para ser bem executada, tem que mudar critérios, eficiência, aplicação e fiscalização.
O senhor falou um pouco das virtudes, né, que ela é muito boa, e das falhas. O que me chama mais atenção, diante do que o senhor citou, é a fiscalização. Ela foi muito falha? Não só isso, não é só a fiscalização. Eu digo da fiscalização e da outorga do benefício. Quer dizer, você tem que ter critério. Não pode ser para qualquer evento e você tem que mensurar dentro de uma política cultural séria, em que se empenhe toda a área cultural do governo para verificar o que é que você quer alcançar. Você quer fazer uma política cultural que abrigue dinheiro para shows, para eventos? Talvez não seja o objetivo. O objetivo seja outro, né? Você dá a possibilidade de outros entrarem, os menos favorecidos, sair um pouco desse eixo eterno Rio-São Paulo. Vamos buscar as comunidades menores, forças culturais diferentes. E eu digo sempre o seguinte, nós somos um país feito por todas as raças, cores e credos. Aqui o Tom Zé usa muito essa expressão, é como se você plantasse uma bomba cultural no meio do Brasil, ela explode e vira tudo isso que a gente conhece. É muito rico. Se é tão rico assim, a gente tem que diversificar a aplicação, e isso esse governo claramente está buscando, para que outros segmentos entrem, para que outros segmentos sobrevivam e vivam e apareçam, e não fique só eternamente naquela coisa de buscar dinheiro para subsidiar shows que já são shows que não precisam de benefícios da Lei Rouanet, que já tem públicos cativos, que já tem uma comunicação ao público que prescinde de renúncia fiscal para isso. Então a gente tem que buscar gente que está começando, né, populações menos favorecidas, buscar uma diversificação cultural, e nós temos de norte, nordeste, centro-oeste, sudeste e sul, tem tudo que você pode imaginar. Eu já perdi a conta de quantos ritmos musicais o Brasil tem. Eu me lembro a última vez que se falou nisso, se falava em 164 ritmos culturais. Ritmos musicais, é muito mais do que isso, né? Você tem uma pintura muito forte, fotografia, né? Dramaturgia, literatura, quer dizer, tem tanta gente que precisa realmente de um pequeno investimento que venha, ou maior que seja, com a renúncia fiscal da iniciativa privada, para poder dar sobrevivência aos seus projetos culturais. Eu acho que tem que ser por aí. Essa é a primeira parte, a outorga, né? A segunda questão depois da outorga é a fiscalização da aplicação. Eu já vi muita tolice nisso nos dois lados. Já vi um descaso absoluto de não se buscar exatamente uma boa prestação de contas, e já vi tolices homéricas de um rigor excessivo que não levam a nada. Eu me lembro muito bem que uma vez, isso faz 20 anos, me ligaram do Ministério do Turismo dizendo, olha, nós temos aqui recursos para que o senhor faça um show de música brasileira em Nova York, no Lincoln Center, no espaço aberto do Lincoln Center. Eu falei, tá bom, quanto é? Eram, assim, 25 mil dólares. Falei, tá bom, eu vou fazer com o que é possível. Naquela época, eu trouxe a... Oh, meu Deus. A irmã do Chico Buarque, a que morreu recentemente agora. A Miúcha. Trouxe a Miúcha, trouxe um grupo musical brasileiro, fizemos um belo show, e ele falou, bom, por que o senhor contratou a Miúcha? Eu falei, porque cabia nisto. Então, por que não a Gal Costa? Porque não cabe nesse valor. E por que não fulano, beltrano ou cicrano? Como é que o senhor estabeleceu esses honorários com a Miúcha e não constou os outros? Eu falei, porque não é assim. Você não pode comparar coisas desiguais. Cada pessoa é um universo. Doutor, as mudanças na lei promovidas pelo governo, elas podem ser consideradas negativas, positivas? Boas. Queria que o senhor falasse um pouquinho sobre isso, principalmente sobre essa coisa do incentivo aos menores e dessa descentralização desse eixo Rio-São Paulo. Isso, eu acho o seguinte, é um ministério extremamente complexo. O ministro Osmar é um excelente ministro, sabe muito bem o que está fazendo, mas ele tem uma competência muito larga, quer dizer, cidadania, desenvolvimento social, cultura e esportes, quer dizer, uma largueza imensa. Existe um secretário nacional de cultura, o doutor Henrique, que é um excelente secretário nacional de cultura. Mas, para implementar essa política, você tem que ter uma equipe pequena e ágil,
que pense onde é que você quer desenvolver, o que você quer desenvolver em termos de cultura e depois fazer o acompanhamento. A ideia de descentralizar é absolutamente importante. Nós precisamos descentralizar dessa polaridade Rio-São Paulo, partir para o Brasil todo. Segundo, criar uma forma de controle simples, objetivo, em que você vá com questões objetivas, prestações de contas objetivas e conclua isso com muita rapidez, senão você só vai eternizar problemas. Doutor, eu queria agradecer muito a presença do senhor aqui no nosso programa, no nosso jornal. Muito obrigado pelo conteúdo. Obrigado, prazer é meu. Termina aqui a segunda edição do Jornal da Assembleia. Você pode assistir a nossa programação também pela internet no YouTube. A gente volta amanhã. Até lá.